Mais uma vez, graças e paz, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir lá no livro de Efésios. Aleluia. Livro de Efésios, capítulo 6. Glória a Deus. Hoje foi uma luta chegar até aqui. No meio do caminho nós atropelamos uma pessoa, né? Foi assim, esse foi um acidente, né? Estava fazendo a curva, eu já tinha calculado tudo, e na hora a moça, quando ela me viu, ela parou na pista. E aí quando eu vi que ela parou, não dava tempo de eu brecar, eu desviei dela. Quando eu desviei, ela correu para o mesmo lado que eu desviei. Aí atropelei ela caiu no chão. Aí ali mesmo parou já um outro motociclista, né? Louvado seja Deus, na camisa dele está escrito que ele era de Cristo, né? Aqueles motociclistas com aquelas motos grandonas. Ele me ajudou a tirar ela do chão, porque ela machucou o pé. E aí, graças a Deus, eu tinha pomada ali na mochila, né? A PNG já passou no pé dela, ela trabalhava numa clínica ali perto. Ela falou assim: não fui nada, eu fui errada. Quem foi certo, quem foi errado, você me perdoa. Não, vai em paz. Ela pegou, foi embora e eu também fui embora. Mas eu fiquei assim, abalado, né? Porque, irmãos, eu estava falando com o pastor Valdemir, eu prefiro bater num carro e me arranhar, me machucar ou cair sozinho do que atropelar um pedestre, né? Se fosse uma pessoa incompreensível, uma pessoa que fizesse alguma alteração, com certeza me prejudicaria. Mas eu louvo a Deus pelo livramento, que não foi nada pior nem para ela e nem para mim. Eu tive um prejuízo ali, quebrei o farol, amassou um pouco a moto, né? Mas louvado seja Deus. Deus, como eu orei agora, Ele é o que supre as nossas necessidades, né? Nós confiamos em Deus e Ele supre as nossas necessidades. Livro de Efésios, capítulo 6, do verso 10 em diante, vai falar assim: no demais, irmãos, gosto muito dessa passagem, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal, e havendo feito tudo, ficar firme. Louvado seja Deus. Pai amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Aqueles que tu preparou para estar aqui, tu já sabia quem estaria aqui nesta noite, quem não estaria. Nós somos gratos a ti, porque tu és onisciente, onipotente, onipresente. Tu sabes de todas as coisas, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui nesta noite. Nós queremos nos revestir da tua armadura, Senhor. Nós queremos que tu venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal. Embora nós venhamos entrar na cova do leão, mas nós sabemos que o leão não vai nos devorar. Embora nós venhamos entrar na fornalha, nós não vamos ser queimados, porque tu estás conosco. A tua palavra diz que nós podemos entrar na água e nós não vamos nos afogar, porque ali tu também estás, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por ser fiel. Mesmo nós sendo infiel, tu continua sendo fiel, Pai. Nos dá uma graça, nos dá força, nos dá sabedoria para falar do teu amor. Usa-me, Senhor, como um instrumento afinado nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Essa passagem bem conhecida dos leitores da Bíblia, a armadura de Deus, onde nós devemos estar revestidos
Porque é isso, irmão, nós estamos engajados aí numa batalha, é uma batalha espiritual, não é uma batalha material, né? Quando a gente era do mundo, a gente tinha uns rivais, né? A gente sabia com quem a gente ia tratar. Hoje não, irmãos, hoje a gente não sabe, né? De repente você está falando com alguém dentro da sua casa, o inimigo pega aquela pessoa ali, né? Um dado inflamado, uma seta, e ela já se volta contra você. Então a gente tem que estar preparado para saber de todas as astúcias do inimigo da nossa alma, né? Esse inimigo ele vai estar o tempo todo se preparando para nos atacar. O inimigo da nossa alma, ele não está preocupado com quem está fora da igreja. Quem está fora da igreja está fora da igreja, irmão. Mas quem está na igreja é que vai fazer com que ele venha ficar de olho. Por quê? Porque nós podemos ganhar outras almas para Jesus, nós podemos saquear o inferno e tirar almas de lá. Então ele está preocupado com isso. Então ele vai querer nos derrubar, nos enfraquecer, né? O que ele fez comigo depois do acidente para cá, eu fiquei triste. Meu irmão, eu ando essa estrada aí, não é uma velocidade alta, mas é uma velocidade boa para a estrada, né? Que a estrada dá para dar 80, mas o jeito, como a estrada está, é 60, 50, não tem buraco, mas tem remendo que é pior do que buraco. Então eu vim a 30, eu fiquei muito triste depois que eu atropelei essa moça, fiquei triste, sabe? Eu não sei como eu não dei a volta e voltei para Santos, sabe por que eu não fiz isso? Porque a nossa firmeza é em Jesus Cristo. Era isso que o inimigo queria. Eu não sei se foi o inimigo que pôs aquela menina na minha frente, que fez ela parar. Eu lembro do Saruê. O Saruê, quando atravessa a pista, que ele vê o farol, ele para. Ela fez igualzinho, irmão. Quem já viu o Saruê na pista? Quando ele atravessa a pista, que ele vê o farol, ele para e fica olhando para o farol. Ela foi a mesma coisa. Aí eu falei, ela fez que nem o Saruê, vai ficar parada. Aí eu desviei. Ela foi para o lado que eu desviei. Porque o Saruê ele para, o ônibus passa em cima. O Saruê ele para, o carro não desvia do Saruê. Ele passa em cima. A gente vê bastante Saruê morto na estrada por causa disso. Ela falou, eu fiquei triste, sabe? Eu fico muito triste. E aí eu fiquei abatido, mas vim, aí depois aí uma criança ali mexeu comigo, aí eu dei risada, aí mexi com ela também, aí depois eu puxando o carrinho, ficou olhando, aí eu buzinei, acelerei, ele olhou e deu risada, aí fui me alegrando, e eu falei assim, não vou parar de fazer a obra, não vou fazer a obra em nome de Jesus. O sol que estava forte baixou, a chuva que falou que vinha não veio, mas as almas passaram e nós louvamos e adoramos a Deus, evangelizamos o Senhor. Por isso que nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus, porque Ele vai armar laços, irmão, ou vai aproveitar a oportunidade. Que nem eu falei, não sei se foi Deus, se foi o diabo que fez aquilo da menina, não sei, mas ele aproveitou dessa oportunidade para me entristecer, porque eu realmente fico triste, irmão. Atropelar um pedestre, eu fico triste, sabe? Mesmo eu dando certo, mesmo se ele se jogasse na minha frente, se de propósito, eu ia ficar triste, irmão, sabe? E ele sabe disso, porque é complicado um pedestre, irmão. Mas nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus, sabe? Ficar firme, por quê? Por causa das astutas ciladas, irmãos. Astutas as ciladas do diabo, esse versículo 11 vai falar: revestir-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Se eu não tivesse firme, eu tinha voltado tudo ali, irmão. Ali é uma giratória, né? Fazia a giratória ali e voltava, irmãos. Mas a gente tem que estar firme, porque ele vai tentar, e a Bíblia diz que ele é o tentador, mas nós somos mais que vencedores, porque Jesus Cristo é o vencedor. Ele é o vencedor. Nós cantamos que ele é vencedor e nós somos mais que vencedores. Por isso nós temos que estar aqui, firme. Olha só, na vida cristã, lutamos contra principados e potestades, que são poderosas forças malignas, compostas por anjos caídos, tá? E liderados por Satanás. Então não é brincadeira, irmão, né? Eu sempre escuto no louvor que o cara que canta, ele fala assim: eu quero a tua graça, porque a minha força humana não tem poder para trazer o teu reino na terra. E realmente, irmãos, por quê? Porque as forças são malignas, são anjos malignos, liderados por Satanás. Então, na nossa
Mas na força do Senhor, sim. Na força do Senhor nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, irmão. Sabe? E o adversário que procura nos derrotar, como está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, só voltar um pouquinho aqui, ó. Olha o que vai dizer aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, vai dizer assim, ó: sede sóbrio. Sóbrio é estar bom. Ébrio é embriagado. Sóbrio é bom, né? Então, sede sóbrios. Vigiai. Quem já foi vigilante aqui sabe o que é vigiar. Eu já fui vigilante, já fui segurança. Então, né? Ficar vigilante. O vosso, aqui, cadê? Aqui, ó, vosso adversário anda em derredor. Derredor é depois, porque ao redor estão os anjos do Senhor. Então ele fica ao derredor, bramando como um leão, mas não é leão. Ele anda bramando como. Já viu aqueles camaradas que parece um leão, né? Mas não é nada disso, é só figura, é para assustar, irmão. Aqueles que não estão firmados no Senhor se assustam, né? O Golias, quem ele não tem ninguém aí não, o Pavio está comigo aqui, todo mundo assustado. Aí veio quem? Davi, ó, revestido do poder de Deus. Quem é esse incircunciso aí que está desafiando o Deus de Israel? Quem é? Esse que está todo mundo com medo? Estava todo mundo com medo, ele estava bramando feito leão e os camaradas tudo com medo. Mas Davi estava firmado no Senhor Jesus. Então anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está buscando a quem, ele não está falando que vai buscar você, ele está buscando a quem possa. Então, se você não estiver firme, resistido, ele vai lhe tragar. Por isso nós temos que estar firmes. Exatamente, irmãos. Ele brama feito leão, mas ele não é leão, ele está buscando a quem tragar. Então a gente tem que estar firmado na rocha, porque o inimigo ele é astuto, como nós vimos aqui, né? Ele é astuto, então ele arma cilada. Então nós temos que estar atentos. Louvado seja Deus, sóbrio, buscando esse Deus. Ó, para resistirmos aos seus ataques, devemos sempre depender de Deus. Depender de Deus. Não, eu vou lá, eu tenho 30 anos de igreja, eu vou lá, deixa que eu vou lá. Não, irmão, vai ter 50 anos de igreja. Se não for dependente de Deus, não chega em lugar nenhum. Tem que ser dependente de Deus e utilizar cada peça da armadura que o Senhor nos dá. Além de ser dependente de Deus, tem que usar as armas que o nosso Deus tem colocado em nossas mãos. A nossa luta é contra espíritos malignos, poderosos. Então nós temos que usar as armas que é poderosas em Deus. Não adianta ter um revólver, uma metralhadora, uma ponto .50, uma granada, não adianta. Ele é espiritual. Uma vez eu me lembro muito bem, irmãos. Estava na casa da minha avó ainda era viva. Lá tinha uma sessão na espírita lá. E eu só andava com o revólver na cintura. E aí o capiroto se levantou lá e falou uma graça para mim. Eu falei, ó, aqui, ó, para tu, aqui, ó. Aí sabe o que ele falou? Isso aí não adianta nada para mim. Não adiantava nele, irmão. Eu ia matar a pessoa, agora ele estava incorporado. Mas ele mesmo não, porque ele é espírito. Mas hoje, irmãos, hoje eu sei que a minha arma, a tua arma, a nossa arma contra ele é a oração, é a palavra de Deus, é o jejum, a qual nós podemos lutar contra esses principados e potestades. Por quê, irmãos? Porque essa é a arma que o Senhor coloca em nossas mãos, é a arma que o Senhor nos dá. O apóstolo Paulo não está apenas dando um conselho à igreja de Cristo em geral, mas a cada crente em particular. Não é para a igreja, é para cada crente em particular, irmãos. Você não tem que depender da congregação para você se revestir, você tem que se revestir para que haja congregação. Porque se você não tiver aqui, não tem a congregação física. Então você tem que, é individual. Louvado seja Deus. Todo o corpo precisa estar vestido com essa armadura, né?
Sempre que enfrentamos os principados e os poderes das trevas, precisamos ter ao nosso lado o poder do Espírito Santo. Irmão, senão nós não vamos conseguir, não vamos vencer, não vamos, irmãos. Louvado seja Deus, né? Nós temos que revestir de toda a armadura de Deus. O verso 12 vai dizer assim: porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades, tá? Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqueles que não são carne e sangue são os demônios, né? Sobre aí os quais Satanás tem controle, né? Você já ouviu aquele ditado secular? O diabo, quando não vem, ele manda o secretário. Então, esse aí é ele, né? Porque ele não vai, irmãos. O diabo não vai, ele manda o secretário. Por quê? Porque ele não é onipresente. Deus não, Deus vai. Deus pode ir lá na tua casa, na minha casa, na casa de cada um aqui ao mesmo tempo, porque Ele é Deus, Ele é onipresente. Então Ele é poderoso, irmãos. Então nós temos que confiar em Deus, nós temos que se apegar em Deus. Certa vez eu falei com um pai de chiqueiro, um pai de miséria, que falou que as entidades dele queriam matar ele, porque eu dei uma Bíblia para ele de presente. E ele começou a ler a Bíblia. Aí o demônio capiroto foi lá e mandou ele parar de ler aquele livro, senão ele ia matar ele. E eu falei assim: como você quer andar com uma entidade que quer matar você, em vez de andar com Jesus que quer te dar vida e vida em abundância? Porque Deus tem esse poder. Para nós vencermos o inimigo de nossas almas, nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. Então, irmãos, não são meras fantasias, são bastante reais. As pessoas não acreditam. Irmãos, a realidade é que o mundo espiritual, ele veio primeiro do que o mundo material. Vocês sabiam disso? O mundo espiritual é primeiro, depois que veio o material. Muita gente não acredita no espiritual, mas o espiritual veio primeiro. Veio primeiro, irmãos. E as pessoas não acreditam, né? É muito interessante isso. Agora, quando acontecer as coisas, aí vão começar a acreditar. Aí vai ser como aquele homem, irmãos, que quis ser missionário tarde demais. É o rico e Lázaro, não é? O Lázaro vivia lá todo torto, doente na porta do rico, comia das migalhas que caía do rico. E o rico era abastado, tinha fartura, ria para lá, as melhores roupas. E um dia morreu Lázaro e foi levado pelos anjos. E também no mesmo dia morreu o rico e foi sepultado. A Bíblia diz que ele foi sepultado. Aí quando ele chegou lá, ele viu Lázaro no seio de Abraão. E ele falou assim: Abraão, não, ele falou assim: pai Abraão. Ele se lembrou que Abraão era pai. Mas quando ele estava com fartura, quando ele estava lá na abastança, ele nunca se dirigiu a Abraão como um pai. Aí ele se lembrou que Abraão era pai. Pai Abraão, pede para que Lázaro molhe o seu dedo e passe nos meus lábios. Tarde demais ele reconheceu Abraão como um pai. Aí depois ele queria voltar para sua casa, para avisar para os seus irmãos. Queria ser missionário, queria pregar a palavra. Tarde demais, irmãos. Tarde demais. Sabe, se as pessoas não acreditam em mim nem em você, vai acreditar naqueles que voltaram da morte? É assim que pai Abraão disse. E outra, nem pode eu ir para aí, nem tu vir para cá. Tarde demais, irmãos. Quando as pessoas perceberem, vai ser tarde demais. Nós estamos aqui pregando o Evangelho, passando a tarde aqui louvando e adorando a Deus, pregando o Evangelho. Eu achei muito legal que muitas pessoas passavam cantando os louvores, lendo a palavra, sabe? Mas outros não davam nem crédito. Mas o importante é que a palavra foi pregada. Naquele grande dia, irmãos, vai abrir um telão, acho que maior do que esse, porque a multidão de gente que vai ter para ver o telão. Aí vão falar assim: ai João, lembra aquele dia? Senhor, poxa, ninguém me falou de salvação. Falou, João? Não falou, Senhor. Se tivesse me falado, eu sabia que existiria um Salvador. Ninguém me falou. Falou, João? Não falou. João, vou mostrar para tu que te falaram.
Lembra aquele papelzinho que te deram uma vez que estava andando lá na Santa Cruz dos Navegantes, um pessoal cantando e outro lá nas esquinas lá entregando? Ah, sei, aquele papelzinho, aquele cara lá muito chato, Senhor. O pastor Valdemir, o irmão Marco Antônio lá, muito chato, cantando, fazendo barulho, sabe? Perturbando ali. Então, aqueles lá, porque a palavra de Deus diz que nós temos que perturbar os moradores da terra, irmão. A palavra de Deus diz que eu tenho que perturbar os moradores da terra, irmão. Porque é muito sério, irmão, a salvação. Porque quando chegar naquele grande dia vai ser assim, João, aquele panfletinho, aquele barulho falando de Jesus, o meu filho Salvador, e tu não deu atenção. Não vai ter desculpa, irmão. Eu não vou na igreja porque hoje eu estou assim, hoje está sol, hoje está chovendo, hoje está calor, meu pé está doendo. Levanta e anda. Aleluia. Foi assim que Pedro falou, levanta e anda, vai com dor. Lá na igreja tem uma bênção de uma senhora lá, e esses dias ela tirou a água dos meus olhos, tirou mesmo, que ela fez aniversário e levou um bolo, ela gosta muito da minha esposa, levou um bolo para nós comer, eu chorei. E esses dias, na terça-feira, ela levou um pãozinho, um pão muito delicioso, um pão com ovo e um bolo de fruta, uma maravilha, uma delícia, irmãos, sabe? E ela falou assim, irmão, eu gosto de fazer a obra, eu gosto de ajudar, eu só não venho para a igreja quando eu não consigo sair da cama, mas enquanto eu estiver andando, posso estar com dor na coluna, nas costas, na perna, na cabeça, aí eu vou. Se não tiver ninguém para me levar, eu vou a pé, saio mais cedo, até chegar lá à igreja do tempo. Depois na volta alguém me traz de carro, mas eu vou. Amém. Nós não podemos perder a oportunidade de louvar e adorar a Deus, irmãos. A Bíblia diz que João chegou dizendo, eis que é chegado o reino de Deus, irmão. Você sabe o que é uma pessoa chegar pregando o reino de Deus depois de 400 anos sem Deus falar com ninguém, irmãos? 400 anos sem Deus não falou com ninguém durante 400 anos. Aí vem um camarada de pele de camelo no deserto, comendo mel silvestre e gafanhoto. Eis que é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Sabe por que ele foi para o deserto, irmãos? Porque a sinagoga estava corrompida. Os pastores, que eram os líderes lá, cristãos, estavam corrompidos. O sacerdote não era nem da linhagem de Arão e nem da linhagem dos levitas. Era qualquer sacerdote corrompido pelo governo romano. Se irmão, João fosse para a sinagoga, ninguém daria atenção a ele. Mas Deus é sábio. Deus não tem colocado nas tuas mãos aquilo que tu tem pedido, porque Ele é sábio. Aleluia. Porque Ele sabe que se Ele colocar nas tuas mãos, tu vai sair fora, tu vai desviar, tu não vai mais adorar, não vai mais louvar. Deus é sábio. Deus falou assim, não, meu servo vai lá para o deserto. E o mais interessante, irmãos, todo mundo foi para o deserto para ver João Batista pregando, arrependei-vos, cambada de víbora. E o mais interessante ainda, irmãos, a Bíblia diz que João batizava no Rio Jordão. O Rio Jordão, irmãos, desaguava água de todas as cidades, ou seja, esgoto de todas as cidades ali no Rio Jordão. E todo mundo estava sendo batizado no Rio Jordão. Quem foi que falou isso? Não, tem tanta praia lá no Guarujá, praia limpa, praia bacana para mim se banhar, vou tomar banho no Rio Jordão. Foi o que Naamã falou, né? Desprezou o Rio Jordão. Aí alguém que veio para mim, veio da parte de Deus, um servo dele, falou, Senhor, se fosse algo mais difícil, tu não faria? O que é se banhar no Rio Jordão? Ele olhou e falou assim, tu está certo, se fosse algo mais difícil, com certeza eu faria, mas eu vou lá. E se banhou e foi limpo da lepra. Sabe por quê? Arrependei-vos, é chegar no reino de Deus, irmãos. Quando nós estamos revestidos de toda a armadura, o Senhor, Ele fala em nossos corações. Quando cremos em Cristo, esses seres se tornam nossos inimigos, os anjos caídos, né? E tentam tudo que for possível para nos afastar